Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 138, pregado na manhã de domingo, 28 de junho de 1857, por Charles Haddon Spurgeon, no Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres, Inglaterra. Assim diz o Senhor Deus: ainda por isso serei interrogado pela casa de Israel, para que isso lhe seja feito. Multiplicá-los-ei como rebanho de homens. Ezequiel 36, 37. Ao ler o capítulo, vimos as grandes e preciosíssimas promessas que Deus fez à nação favorecida de Israel. Deus, neste versículo, declara que, embora a promessa tenha sido feita e que Ele a cumprirá, Ele não a realizará até que seu povo lhe peça que assim faça. Ele lhes daria um espírito de oração pelo qual clamariam fervorosamente pela bênção. E então, quando tivessem clamado ao Deus vivo, Ele se agradaria em respondê-los do céu, sua morada. A palavra usada aqui para expressar a ideia de oração é sugestiva. Ainda por isso serei interrogado pela casa de Israel. A oração, então, é uma investigação. Nenhum homem pode orar corretamente a menos que veja a oração sob essa perspectiva. Primeiro, eu investigo qual é a promessa. Eu me volto para a minha Bíblia e procuro encontrar a promessa pela qual aquilo que desejo buscar me é garantido como sendo algo que Deus está disposto a conceder. Tendo investigado até esse ponto, tomo essa promessa e de joelhos indago a Deus se Ele cumprirá sua própria promessa. Levo a Ele sua própria palavra de aliança e lhe digo: ó Senhor, não a cumprirás e não a cumprirás agora? De modo que, novamente, a oração é uma investigação. Depois da oração, fico à espera da resposta. Espero ser ouvido e, se não sou respondido, oro novamente. E minhas orações repetidas são apenas novas investigações. Espero que a bênção chegue. Vou e indago se há alguma notícia de sua chegada. Eu pergunto e assim digo: responderás a mim, ó Senhor? Cumprirás tua promessa? Ou fecharás teu ouvido, porque entendo mal minhas próprias necessidades e interpreto mal tua promessa? Irmãos, devemos usar a investigação na oração e considerar a oração, primeiro, como uma investigação pela promessa. E então, com base nessa promessa, uma investigação pelo cumprimento. Esperamos que algo venha como um presente de um amigo. Primeiro recebemos a nota, pela qual somos informados de que está a caminho. Investigamos sobre o que é o presente, lendo a nota. Então, se não chegar, vamos ao local onde a encomenda deveria ter sido deixada e perguntamos ou indagamos sobre tal e tal coisa. Investigamos sobre a promessa e depois vamos investigar novamente até obtermos uma resposta de que o presente prometido chegou e é nosso. Assim é com a oração. Conseguimos a promessa pela investigação e conseguimos o cumprimento dela ao indagar novamente das mãos de Deus. Agora, nesta manhã, tentarei, conforme Deus me ajudar, primeiro, falar sobre a oração como prelúdio da bênção. Em seguida, tentarei mostrar por que a oração é assim constituída por Deus como o precursor de suas misericórdias. E então, concluirei com uma exortação tão fervorosa quanto eu puder fazer, exortando vocês a orarem, se quiserem obter bênçãos. 1. A oração é o precursor das misericórdias. Muitos desprezam a oração. Desprezam-na porque não a entendem. Quem sabe como usar esta arte sagrada da oração, obterá tanto com ela que, por causa da sua utilidade, será levado a falar dela com a mais alta reverência. Afirmamos que a oração é o prelúdio de todas as misericórdias. Pedimos que você volte à história sagrada e verá que nunca veio uma grande misericórdia a este mundo sem ser precedida pela oração. A promessa vem sozinha, sem mérito que a preceda, mas a bênção prometida sempre segue seu precursor, a oração.
Você notará que todas as maravilhas que Deus fez nos tempos antigos foram primeiro buscadas de suas mãos pelas fervorosas orações do seu povo crente. Recentemente, contemplamos Faraó sendo lançado nas profundezas do Mar Vermelho e todos os seus exércitos, imóveis como uma pedra, nas profundezas das águas. Houve uma oração que precedeu essa magnífica derrocada dos inimigos do Senhor. Vá ao livro de Êxodo e você lerá. Os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. E não marca você que, pouco antes do mar se abrir e fazer uma estrada para o povo do Senhor através do seu seio, Moisés havia orado ao Senhor e clamado fervorosamente a ele, de modo que Jeová disse: por que clamas a mim? Alguns domingos atrás, quando pregamos sobre o tema da chuva que desceu do céu nos dias de Elias, vocês se lembrarão de como retratamos a terra de Judá como um deserto árido, uma massa de poeira desprovida de toda a vegetação. Não chovia havia 3 anos. Os pastos estavam secos. Os riachos haviam cessado de fluir. A pobreza e a angústia estavam diante da nação. Em um tempo designado, ouviu-se um som de abundância de chuva e as torrentes caíram dos céus até que a terra foi inundada com as felizes águas. Você me pergunta se a oração foi o prelúdio disso? Eu o aponto para o topo do Carmelo. Eis o homem ajoelhado diante de Deus, clamando: ó meu Deus, envia chuva. Vejam a majestade de sua fé. Ele envia seu servo Geazi para olhar 7 vezes pelas nuvens, porque ele acredita que elas virão em resposta à sua oração. E note o fato de que as torrentes de chuva foram o fruto da fé e da oração de Elias. Onde quer que você encontre a bênção nas Escrituras Sagradas, encontrará a oração que a precedeu. Nosso Senhor Jesus Cristo foi a maior bênção que os homens já tiveram. Ele foi o maior presente de Deus a um mundo sofrido. E a oração precedeu o advento de Cristo? Houve alguma oração que precedeu a vinda do Senhor quando ele apareceu no templo? Oh sim, as orações dos santos por muitos séculos se sucederam. Abraão viu seu dia e quando morreu, Isaque continuou a orar. E quando Isaque dormiu com seus pais, Jacó e os patriarcas ainda continuaram a orar. Sim, e nos próprios dias de Cristo, a oração ainda era feita por ele continuamente. Ana, a profetisa, e o venerável Simeão ainda aguardavam a vinda de Cristo. E dia após dia, oravam e intercediam com Deus para que ele viesse repentinamente ao seu templo. E assim como foi nas Escrituras Sagradas, assim será em relação às coisas maiores que ainda estão por acontecer no cumprimento da promessa. Acredito que o Senhor Jesus Cristo um dia virá nas nuvens do céu. É minha firme crença, em comum com todos que leem as Escrituras Sagradas corretamente, que o dia está se aproximando quando o Senhor Jesus estará novamente sobre a terra, quando ele reinará com poder ilimitado sobre todas as partes habitáveis do globo, quando os reis se curvarão diante dele e as rainhas serão amas da igreja. Mas quando esse tempo virá? Saberemos de sua chegada por seu prelúdio, quando a oração se tornar mais forte e frequente, quando a súplica se tornar mais universal e incessante. Então, assim como quando a árvore brota suas primeiras folhas verdes, esperamos que a primavera se aproxime, assim também, quando a oração se tornar mais sincera e fervorosa, podemos abrir nossos olhos, pois o dia de nossa redenção se aproxima. Grande oração é o prefácio de grande misericórdia, e na proporção de nossa oração é a bênção que podemos esperar. Tem sido assim na história da igreja moderna. Sempre que a igreja foi despertada para orar, foi então que Deus despertou-se para ajudá-la. Jerusalém, quando sacudiste o pó de ti, teu Senhor empunhou sua espada. Quando permitiste que tuas mãos ficassem pendentes e teus joelhos se tornassem fracos, ele te deixou ser dispersa por teus inimigos. Tornaste-te estéril e teus filhos foram ceifados. Mas quando aprendeste a clamar, quando começaste a orar, Deus restaurou para ti a alegria da sua salvação, alegrou teu coração e multiplicou teus filhos. A história da igreja, até este momento, tem sido uma série de ondas, uma sucessão de fluxos e refluxos. Uma onda forte de prosperidade espiritual lavou as areias do pecado. Novamente ela recuou e a imoralidade reinou. Você lerá na história da Inglaterra. Foi o mesmo. Prosperou o justo nos dias de Eduardo VI. Eles novamente seriam atormentados sob uma sangrenta Maria.
Tornou-se o puritanismo onipotente sobre a terra? Reinou o glorioso Cromwell e triunfaram os santos? As devassidões e a maldade de Charles II tornaram-se a onda recuante e negra. Novamente, Whitefield espalhou por toda a nação uma poderosa onda de espiritualidade que, como uma torrente, derrubou tudo diante de si. Novamente recuou, e vieram os dias de Paine e dos homens cheios de incredulidade e impiedade. Novamente houve um forte impulso, e novamente Deus glorificou a si mesmo. E até esta data, novamente houve um declínio. O Evangelho, embora mais na moda do que antes, perdeu muito de sua vitalidade e poder. Muito do zelo e da dedicação dos antigos pregadores se foi, e a onda recuou novamente. Mas bendito seja Deus, a maré alta começou a retornar. Mais uma vez Deus despertou sua igreja. Temos visto nestes dias o que nossos pais nunca esperaram ver. Vimos os grandes homens de uma igreja, não muito conhecida por sua atividade, finalmente saírem, e Deus está com eles em sua saída. Eles saíram para pregar ao povo as insondáveis riquezas de Deus. Espero que possamos ter mais uma grande onda do Evangelho rolando sobre nós. Posso dizer o que concebo ser a lua que influencia essas ondas? Meus irmãos, assim como a lua influencia as marés do mar, assim também a oração, que é o reflexo da luz celestial e é a lua de Deus no céu, influencia as marés da piedade. Pois quando nossas orações se tornam como a lua crescente, e quando não estamos em conjunção com o sol, então há apenas uma maré rasa de piedade. Mas quando o orbe completo brilha sobre a terra, e quando Deus Todo-Poderoso enche as orações do seu povo com alegria e felicidade, é então que o mar da graça retorna à sua força. Na proporção da oração da igreja, será seu sucesso presente, embora seu sucesso final esteja além do alcance de qualquer incerteza. E agora, novamente, para aproximar-me mais de casa, essa verdade é verdadeira para cada um de vocês, meus amados no Senhor, em sua própria experiência pessoal. Deus lhes deu muitas bênçãos não solicitadas, mas ainda assim, grandes orações sempre foram o grande prelúdio de grandes misericórdias com vocês. Quando vocês encontraram pela primeira vez a paz através do sangue da cruz, já haviam orado muito antes e intercedido fervorosamente com Deus para que Ele removesse suas dúvidas e os livrasse de suas aflições. Sua certeza foi o resultado da oração. E quando, em algum momento, vocês tiveram alegrias elevadas e arrebatadoras, foram obrigados a considerá-las respostas às suas orações. Quando tiveram grande livramento em meio a angústias profundas e grandes ajudas em grandes perigos, puderam dizer: clamei ao Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. A oração, dizemos, em seu caso, assim como no caso da igreja em geral, é sempre o prefácio da bênção. E agora, alguns me dirão: de que maneira você considera que a oração afeta a bênção? Deus, o Espírito Santo, concede oração antes da bênção. Mas de que maneira a oração está conectada à bênção? Eu respondo: a oração precede a bênção em vários sentidos. Ela precede a bênção como a sombra da bênção. Quando a luz do sol da misericórdia de Deus surge sobre nossas necessidades, ela lança a sombra da oração longe sobre a planície. Ou, para usar outra ilustração, quando Deus acumula uma montanha de misericórdias, Ele próprio brilha por trás delas e lança sobre nossos espíritos a sombra da oração para que possamos descansar certos de que, se estamos em oração, nossas orações são as sombras da misericórdia. A oração é o farfalhar das asas dos anjos que estão a caminho, trazendo-nos os dons dos céus. Você ouviu a oração em seu coração? Você verá o anjo em sua casa. Quando as carruagens que trazem bênçãos ressoam, suas rodas soam com oração. Ouvimos a oração em nossos próprios espíritos e essa oração se torna o sinal das bênçãos que estão por vir. Assim como a nuvem prenuncia a chuva, a oração prenuncia a bênção. Assim como o broto verde é o início da colheita, a oração é a profecia da bênção que está por vir. Novamente, a oração precede a misericórdia como representante dela. Muitas vezes o rei, em seu progresso por seus reinos, envia alguém à sua frente que toca uma trombeta. E quando o povo vê, sabe que o rei está a caminho, porque o trombeteiro está ali.
Mas talvez venha antes dele uma pessoa ainda mais importante que diz: fui enviado antes do rei para preparar sua recepção, e hoje estou aqui para receber qualquer coisa que você tenha para enviar ao rei, pois sou seu representante. Assim, a oração é o representante da bênção antes que ela venha. A oração chega e, quando a vejo, digo: oração, você é o vice-regente da bênção. Se a bênção é o rei, você é a regente. Sei e a vejo como a representante da bênção que estou prestes a receber. Mas também penso que, às vezes, e geralmente, a oração precede a bênção da mesma forma que a causa precede o efeito. Algumas pessoas dizem, quando recebem algo, que o recebem porque oraram por isso. Mas se forem pessoas que não são espiritualmente conscientes e que não têm fé, que saibam que o que quer que obtenham não é em resposta às suas orações, pois sabemos que Deus não ouve pecadores e o sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor. Bem, diz um, pedi a Deus tal e tal coisa outro dia. Sei que não sou cristão, mas a consegui. Você não considera que a obtive através de minhas orações? Não, Senhor. Tanto quanto acredito no raciocínio do velho homem que afirmou que as areias de Goodwin foram causadas pela construção da torre da igreja de Tyndale, porque as areias não estavam lá antes, e o mar não subia até que a torre fosse construída, e portanto, dizia ele, a torre deve ter causado a enchente. Agora, suas orações não têm mais conexão com suas bênçãos do que o mar com a torre. Mas no caso do cristão, é bem diferente. Muitas vezes, a bênção é realmente trazida do céu pela oração. Um objetor pode responder: acredito que a oração pode ter muita influência sobre você, Senhor, mas não acredito que ela tenha qualquer efeito sobre o ser divino. Bem, Senhor, não tentarei convencê-lo, porque seria tão inútil tentar convencê-lo disso, a menos que você acredite nos testemunhos que trago, quando seria tentar convencê-lo de qualquer fato histórico apenas raciocinando sobre ele. Eu poderia trazer desta congregação não 1, nem 20, mas muitas centenas, que são pessoas racionais e inteligentes e que, cada uma delas, afirmariam de forma mais positiva que muitas centenas de vezes em suas vidas foram levadas a buscar com muita seriedade livramento em meio à dificuldade ou ajuda em adversidades, e receberam as respostas às suas orações de forma tão maravilhosa que não mais duvidaram de que fossem respostas a seus clamores, de que poderiam duvidar da existência de Deus. Eles estavam certos de que Ele os ouviu, estavam certos disso. Os testemunhos sobre o poder da oração são tão incontáveis que o homem que os rejeita afronta boas testemunhas. Não somos todos entusiastas. Alguns de nós somos bastante racionais. Não somos todos fanáticos. Não somos todos tão fervorosos em nossa piedade. Alguns de nós, em outras coisas, acreditamos, agimos de maneira bastante sensata. Mas ainda assim, todos concordamos nisso, que nossas orações foram ouvidas, e poderíamos contar muitas histórias de nossas orações, ainda frescas em nossas memórias, em que clamamos a Deus e Ele nos ouviu. Mas o homem que diz que não acredita que Deus ouça orações, sabe que Ele ouve. Não tenho respeito pelo seu ceticismo, tanto quanto não tem por alguém que duvida da existência de Deus. O homem não duvida disso. Ele tem de sufocar sua própria consciência antes de ousar dizer que duvida. É elogiar demais o indivíduo discutir com ele. Você discutiria com um mentiroso? Ele afirma uma mentira e sabe que é mentira. Você se rebaixaria a ponto de discutir com ele para provar que ele não é verdadeiro? O homem é incapaz de raciocínio. Ele está além dos limites daqueles que deveriam ser tratados como pessoas respeitáveis. Se um homem rejeita a existência de Deus, ele o faz desesperadamente contra a sua própria consciência. E se ele é mau o suficiente para sufocar sua própria consciência a ponto de acreditar nisso, ou fingir que acredita, nós achamos que seria nos rebaixar se argumentássemos com um caráter tão tolo. Ele deve ser solenemente advertido, pois a razão é desperdiçada com mentirosos deliberados. Mas você sabe, Senhor, que Deus ouve a oração, porque se você não soubesse, de qualquer maneira, seria um tolo. Você é um tolo por não acreditar nisso, e um tolo ainda pior por orar, quando não acredita que Ele o ouve. Mas eu não oro, Senhor. Não ora? Não ouvi um sussurro de sua parte quando você estava doente? Sua enfermeira disse que você era um santo maravilhoso quando teve febre. Você não ora?
Não, mas quando as coisas não estão indo muito bem nos negócios, você desejaria a Deus que elas melhorassem e às vezes até clama a Ele com um tipo de oração que Ele não pode aceitar, mas que ainda é suficiente para mostrar que existe um instinto no homem que o ensina a orar. Acredito que, assim como os pássaros constroem seus ninhos sem qualquer ensinamento, assim também os homens usam a oração em sua forma. Não estou falando de oração espiritual. Digo que os homens usam a oração por puro instinto natural. Há algo no homem que o faz um ser orante. Ele não pode evitar, ele é obrigado a fazer isso. Ele ri de si mesmo quando está em terra firme, mas ele ora quando está no mar e em uma tempestade. Ele zomba da oração quando está bem, mas quando está doente, ora tão rápido quanto qualquer um. Ele não oraria quando está rico, mas quando está pobre, ora com força suficiente. Ele sabe que Deus ouve a oração e sabe que os homens devem orar. Não há como discutir com ele. Se ele se atrever a negar sua própria consciência, ele é incapaz de raciocínio. Está além dos limites da moralidade e, portanto, não ousamos tentar influenciá-lo por meio de raciocínio. Outros meios podemos e esperamos usar com ele, mas não aquele que o elogia ao permitir que ele responda. Ó santos de Deus, qualquer coisa que vocês possam abandonar, nunca poderão abandonar essa verdade, que Deus ouve a oração. Pois se hoje vocês desacreditarem disso, terão de acreditar novamente amanhã, pois teriam mais uma prova disso por meio de outra aflição que cairia sobre suas cabeças. E vocês seriam obrigados a sentir, se não obrigados a dizer, certamente Deus ouve e responde a oração. A oração, então, é o prelúdio da misericórdia, pois muitas vezes é a causa da bênção, ou seja, é uma causa parcial. A misericórdia de Deus sendo a grande causa primeira, a oração muitas vezes é o agente secundário pelo qual a bênção é trazida. Em segundo lugar, vou tentar mostrar por que Deus se agrada em fazer da oração o arauto da misericórdia ou o seu precursor. Creio que, em primeiro lugar, Deus o fez porque ama que o homem tenha alguma razão para ter uma conexão com Ele. Diz Deus: minhas criaturas vão me evitar, até mesmo meu próprio povo buscará pouco a mim. Eles fugirão de mim em vez de virem a mim. O que farei? Pretendo abençoá-los. Devo colocar as bênçãos à porta deles, de modo que quando a abrirem de manhã, as encontrem lá, sem que sejam pedidas ou buscadas? Sim, diz Deus, muitas misericórdias eu farei assim. Vou lhes dar muito do que precisam, sem que busquem. Mas para que não se esqueçam completamente de mim, há algumas misericórdias que não deixarei à porta deles, mas farei com que venham à minha casa buscá-las. Eu amo que meus filhos me visitem, diz o Pai Celestial. Amo vê-los em meus átrios. Deleito-me em ouvir suas vozes e ver seus rostos. Eles não virão me ver se eu lhes der tudo o que querem. Vou deixá-los sem, às vezes. E então eles virão a mim e pedirão. E eu terei o prazer de vê-los e eles terão o lucro de entrar em comunhão comigo. É como se algum pai dissesse a seu filho que é completamente dependente dele: eu poderia te dar uma fortuna de uma vez, para que nunca mais precisasse vir até mim. Mas, meu filho, isso me dá prazer, me proporciona alegria suprir suas necessidades. Gosto de saber o que você precisa, para que eu possa te dar muitas vezes e assim possa ver seu rosto frequentemente. Agora, vou te dar apenas o suficiente para servir por um tempo. E se precisar de algo, deve vir à minha casa buscar. Ó meu filho, faço isso porque desejo te ver muitas vezes. Quero ter muitas oportunidades de mostrar o quanto te amo. Assim diz Deus a seus filhos: não te dou tudo de uma vez, dou tudo a ti na promessa. Mas se quiseres recebê-lo detalhadamente, deves vir a mim para pedir. Assim verás meu rosto e terás uma razão para vir com frequência a meus pés. Mas há outra razão. Deus faria da oração o prefácio da misericórdia, porque muitas vezes a oração em si mesma dá a misericórdia. Você está cheio de medo e tristeza e quer conforto. Deus diz: ore e o obterá. E a razão é que a oração por si só é um exercício consolador. Todos sabemos que, quando temos alguma notícia pesada em nossas mentes, muitas vezes nos alivia contar a um amigo. Agora, há alguns problemas que não contaríamos a outros, pois talvez muitos não pudessem nos entender. Deus, portanto, providenciou a oração como um canal para o fluxo do sofrimento. Venha, diz ele, suas angústias podem encontrar vazão aqui. Venha, coloque-as em meu ouvido.
derrame seu coração diante de mim e assim evitará que ele se parta. Se precisar chorar, venha chorar no meu trono de misericórdia. Se precisar clamar, venha clamar no segredo e eu o ouvirei. E quantas vezes você e eu já tentamos isso? Estávamos de joelhos, oprimidos pela tristeza, e nos levantamos e dissemos: agora posso enfrentar tudo. Agora posso dizer que Deus é meu. Agora posso resignar todas as minhas alegrias. Posso pisar no mundo sob meus pés e tudo o que a terra chama de bom ou grande. A oração, muitas vezes, traz em si a misericórdia. Veja outro exemplo. Você está em dificuldade, não sabe para onde ir, nem como agir. Deus disse que guiará o seu povo. Você ora e pede a Deus que o oriente. Está ciente de que sua própria oração, muitas vezes, lhe trará a resposta? Enquanto a mente está absorvida em pensar sobre o assunto e em orar a respeito dele, ela está no estado mais adequado para sugerir a si mesma o caminho correto a seguir. Pois enquanto em oração estou expondo todas as circunstâncias diante de Deus, sou como um guerreiro inspecionando o campo de batalha. E quando me levanto, sei o estado das coisas e sei como agir. Muitas vezes, assim, você vê, a oração nos dá a própria coisa pela qual pedimos. Frequentemente, quando tenho um trecho das Escrituras que não consigo entender, tenho o hábito de abrir a Bíblia diante de mim. E se consultei todos os comentaristas e eles não parecem concordar, abro a Bíblia na cadeira, ajoelho-me, coloco a mão sobre o trecho e busco a instrução de Deus. Acredito que, quando me levantei, compreendi-o muito melhor do que antes. Creio que o próprio exercício da oração trouxe a resposta, em grande medida porque a mente estava ocupada profundamente com isso, com o texto, e o coração exercitado com isso profundamente, sendo cheio da verdade bíblica, e o homem todo estava na melhor posição para verdadeiramente compreendê-lo. John Bunyan disse: as verdades que eu conheço melhor, aprendi de joelhos. E ele disse novamente: nunca conheço algo bem até que seja gravado em meu coração pela oração. Agora, isso é em grande parte por meio da atuação do Espírito Santo de Deus, mas penso que também pode ser explicado, em certa medida, pelo fato de que a oração exercita a mente sobre o assunto. Então a mente é levada por um processo insensível a alcançar o resultado correto. A oração, portanto, é um prelúdio adequado à bênção, porque muitas vezes carrega a bênção em si mesma. Mas, novamente, parece justo, correto e apropriado que a oração venha antes da bênção, porque na oração há um senso de necessidade. Eu não posso, como homem, distribuir ajuda àqueles que não representam seu caso para mim como sendo carentes e enfermos. Não posso supor que o médico se dê ao trabalho de deixar sua casa para ir à casa de alguém doente, a menos que a necessidade tenha sido especificada para ele e que tenha sido informado que o caso requer sua ajuda. Não podemos esperar de Deus que Ele atenda a seu próprio povo, a menos que seu próprio povo primeiro declare sua necessidade a Ele, sinta a sua necessidade e venha diante dele clamando por uma bênção. Um senso de necessidade é um dom divino. A oração o nutre e é, portanto, altamente benéfica. E ainda novamente, a oração antes da bênção serve para nos mostrar seu valor. Se tivéssemos as bênçãos sem pedir por elas, as consideraríamos coisas comuns. Mas a oração torna as pedras comuns das dádivas temporais de Deus mais preciosas do que diamantes. E em oração espiritual, corta o diamante e o faz brilhar mais. A coisa era preciosa, mas eu não conhecia seu valor até que a busquei, e a busquei por muito tempo. Depois de uma longa caçada, o caçador valoriza o animal porque fixou seu coração nele e está determinado a tê-lo. E ainda mais verdadeiramente, após uma longa fome, quem come encontra mais sabor em sua comida. Assim, a oração adoça a misericórdia. A oração nos ensina seu valor. É a leitura do testamento, a escritura, o inventário, antes que as propriedades sejam transferidas. Sabemos o valor da aquisição lendo o testamento em oração. E quando gememos nossa própria expressão de seu inestimável preço, é então que Deus nos concede a bênção. A oração, portanto, vem antes da bênção, porque nos mostra seu valor. Mas, sem dúvida, a própria razão sugere que é natural que Deus, o Todo-Bondoso, conceda suas dádivas àqueles que pedem.
Parece justo que Ele espere de nós que primeiro peçamos de suas mãos e então Ele concederá. Sua bondade é grande o suficiente para que sua mão esteja pronta para se abrir. Certamente é pouco que Ele diga ao seu povo, por isso serei interrogado pela casa de Israel, para que isso lhe seja feito. Agora, em terceiro lugar, permita-me concluir exortando vocês a usarem a arte sagrada da oração como um meio de obter a bênção. Você me pergunta, e por que devemos orar? A resposta está na ponta da minha língua. Ore por si mesmo, ore por suas famílias, ore pelas igrejas, ore pelo grande reino do nosso Senhor na terra. Ore por si mesmo. Certamente, você nunca ficará sem algum assunto para intercessão. Suas necessidades são tão vastas, suas carências tão profundas, que até que você esteja no céu, sempre encontrará motivo para oração. Você não precisa de nada? Então temo que não conheça a si mesmo. Você não tem nenhuma misericórdia para pedir a Deus? Então temo que nunca tenha recebido misericórdia dele e ainda esteja no fel de amargura e no laço da iniquidade. Se você for filho de Deus, suas necessidades serão tão numerosas quanto os seus momentos, e você precisará ter tantas orações quanto há horas. Ore para que você seja santo, humilde, zeloso e paciente. Ore para que você tenha comunhão com Cristo e entre na casa do banquete do seu amor. Ore por si mesmo para que seja um exemplo para os outros, para que você honre a Deus aqui e herde seu reino no futuro. Em seguida, ore por sua família, por seus filhos. Se forem piedosos, ainda assim, ore por eles, para que sua piedade seja genuína, para que sejam sustentados em sua profissão de fé. E se forem ímpios, você tem uma fonte inteira de argumentos para a oração. Enquanto tiver um filho não perdoado, ore por ele. Se você tem um filho salvo, ore por ele, para que seja preservado. Você tem motivos suficientes para orar por aqueles que procederam de seus próprios lombos. Mas se você não tiver razão para isso, ore por seus servos. Você não se rebaixaria a fazer isso? Então certamente você não se rebaixou para ser salvo, pois quem é salvo sabe como orar por todos. Ore por seus servos, para que sirvam a Deus, para que sua vida em sua casa lhes seja de proveito. É uma má casa onde os servos não são orados. Eu não gostaria de ser servido por alguém por quem eu não pudesse orar. Talvez o dia em que este mundo pereça será o dia não iluminado por uma oração. E talvez o dia em que um grande mal foi cometido por alguém tenha sido o dia em que seus amigos deixaram de orar por ele. Ore por sua casa. E então ore pela igreja. Que o ministro tenha um lugar em seu coração. Mencione seu nome em seu altar familiar e em seu segredo. Você espera que ele venha diante de você dia após dia para ensinar-lhes as coisas do reino, a exortar e avivar sua mente pura por meio da lembrança. Se ele for um verdadeiro ministro, haverá muito trabalho a ser feito neste aspecto. Ele não pode, por si mesmo, preparar seu sermão e pregá-lo para você. Você conhece as preocupações de um ministro? Sabe o problema que ele tem com sua própria igreja? Como os desviados o entristecem? Como até mesmo os corretos perturbam seu espírito com suas fraquezas? Como na igreja sempre haverá um grande problema nos corações de alguns do seu povo? E ele é o reservatório de tudo. Eles vêm a ele com todas as suas aflições. Ele deve chorar com os que choram. E no púlpito, qual é o seu trabalho? Deus é minha testemunha. Eu raramente preparo para o púlpito com prazer. O estudo para o púlpito é para mim o trabalho mais penoso do mundo. Não me lembro de já ter entrado nesta casa com um sorriso no coração. Posso ter saído daqui com um, mas nunca entrei com um. Pregar 2 vezes ao dia eu posso e farei. Mas ainda assim, há um trabalho árduo na preparação para isso, e até mesmo a entrega nem sempre é acompanhada de alegria e felicidade. Deus sabe que se não fosse pelo bem que esperamos realizar através da pregação da palavra, não haveria felicidade na vida de um homem conhecido, de um pregador fiel ao Evangelho, em uma sociedade em que o homem naturalmente é centrado em si mesmo e não em Deus. Isso o priva de todo conforto, estar da manhã até a noite não tendo descanso para o pé nem para o cérebro, sendo um cavalo de carga religioso, suportando todo o fardo que todos acham ser suas obrigações, tendo as pessoas perguntando como fazem no campo quando querem entrar em uma carroça. Será que cabe? Sem pensar se o cavalo pode puxar mais peso.
Perguntam: você pregará em tal lugar? Você está pregando 2 vezes? Não poderia arranjar tempo para ir a tal lugar e pregar de novo? Todo mundo tem uma constituição e deve respeitá-la, mas agem como se o ministro não tivesse, até que se mate e seja condenado como imprudente. Se você está determinado a cumprir seu dever naquele lugar para o qual Deus o chamou, precisa das orações do seu povo para ser capaz de realizar o trabalho, e precisará de suas orações abundantes para ser sustentado nele. Agradeço a Deus por ter um valente exército de homens que, dia e noite, cercam o trono de Deus em meu favor. Eu falaria com vocês, meus irmãos e irmãs, novamente, e os exortaria pelos nossos dias de amor que já se foram, por todas as batalhas difíceis que já tivemos lado a lado, a não deixarem de orar agora por mim. Houve um tempo em que, em horas de tribulação, nós dobramos nossos joelhos juntos na casa de Deus e oramos para que Ele nos desse uma bênção. Você se lembra de como grandes e severas aflições caíram sobre nós, como os homens cavalgaram sobre nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, e agora Deus nos trouxe para um lugar amplo e nos multiplicou. Não deixemos de orar. Ainda clamemos ao Deus vivo para que Ele nos conceda uma bênção. Que Deus me ajude se vocês cessarem de orar por mim. Deixe-me saber o dia e devo cessar de pregar. Deixe-me saber quando vocês pretendem cessar suas orações e eu clamarei: meu Deus, dá-me hoje meu túmulo e deixa-me descansar no pó. E finalmente, deixe-me exortá-los a orar pela igreja em geral. Vivemos em tempos felizes. Certo grupo de almas resmungonas que nunca estão satisfeitas com nada, estão sempre reclamando da maldade dos tempos. Eles gritam: pelos bons velhos tempos. Bem, estes são os bons tempos antigos. O tempo nunca foi tão velho quanto é agora. Estes são os melhores tempos. Acho que muitos puritanos antigos saltariam de seus túmulos se soubessem o que está acontecendo agora. Se eles pudessem ter sido informados sobre o grande movimento aqui, no Exeter Hall. Há muitos homens entre eles que uma vez foram queimados em fogueiras e sofreram 1000 tormentos diferentes, que depois lutaram contra a igreja da Inglaterra, que ergueriam suas mãos aos céus e clamariam: meu Deus, te bendigo por ver tal dia como este tempo em que temos vivido. Pensem no futuro, quando com novas tecnologias, muitos mais poderão ser alcançados. Nestes tempos, há uma quebra de muitas barreiras. Os fanáticos estão com medo. Eles estão gritando desesperadamente porque acham que o povo de Deus logo amará uns aos outros demais. Eles estão com medo de que o comércio da perseguição logo termine, se começarmos a nos unir cada vez mais. Então, estão fazendo um alvoroço e dizendo: estes não são bons tempos. Mas os verdadeiros amantes de Deus dirão que não viveram em dias melhores do que estes. E todos eles aguardam esperançosamente por coisas ainda maiores no futuro. A menos que vocês, professantes do Evangelho, estejam eminentemente em oração fervorosa, vocês se envergonharão por negligenciar a melhor oportunidade que os homens já tiveram. Acho que seus pais, que viveram em dias em que grandes homens estavam na terra, que pregavam com muito poder, se eles não tivessem orado, teriam sido tão infiéis quanto vocês serão. Pois agora o bom navio flutua em uma maré cheia. Durmam agora e não cruzarão a barra na entrada do porto. Nunca o sol da prosperidade pareceu brilhar tanto sobre a igreja nos últimos 100 anos como agora. Este é o seu tempo. Não negligencie semear sua semente nesta boa época de semeadura. Não negligencie colher suas colheitas nestes bons dias, quando ela está madura. E dias mais sombrios podem vir. E aqueles de perigo, quando Deus disser: porque não clamaram a mim, quando estendi minhas mãos para abençoá-los. Portanto, retirarei minha mão e não os abençoarei mais, até que novamente me busquem. E agora, para concluir, tenho aqui um jovem que foi recentemente convertido. Seus pais não suportam isso. Eles têm a mais forte oposição a ele e o ameaçam, dizendo que, se não parar de orar, eles o expulsarão de casa. Jovem, tenho uma pequena história para te contar. Havia um jovem em sua posição. Ele havia começado a orar e seu pai sabia disso. Ele disse a ele: João, você sabe que não tolero o evangelho e suas crenças. E a oração é algo que nunca será oferecido em minha casa. Ainda assim o jovem continuou em fervorosa súplica. Bem, disse o pai um dia, em uma raiva violenta: você deve abandonar a Deus ou a mim.
Juro solenemente que nunca mais cruzará a soleira da minha porta, a menos que decida abandonar a oração. Dou-lhe até amanhã de manhã para escolher. A noite foi passada em oração pelo jovem discípulo. Ele se levantou de manhã, triste por ser expulso por seu pai, mas resoluto em espírito que viesse o que viesse, ele serviria ao seu Deus. O pai o abordou abruptamente. Bem, qual é a resposta? Pai, disse ele, não posso violar minha consciência. Não posso abandonar meu Deus. Saia imediatamente, disse o pai. E a mãe estava ali. O espírito duro do pai também endurecera ela. E embora pudesse ter chorado, escondeu suas lágrimas. Saia imediatamente, disse ele. Ao cruzar a soleira, o jovem disse, gostaria que me concedesse o último pedido antes de eu partir. E se me conceder isso, nunca mais o incomodarei novamente. Bem, disse o pai, você terá o que quiser, mas lembre-se, você partirá depois de tê-lo. Nunca terá mais nada. Disse o filho, que você e minha mãe se ajoelhem e me deixem orar por vocês antes de eu partir. Bem, eles mal podiam recusar. O jovem estava de joelhos em um instante e começou a orar com tanta unção e poder, com tanto amor evidente por suas almas, com tanta sinceridade e zelo que ambos caíram de bruços no chão. E quando o filho se levantou, lá estavam eles. E o pai disse, você não precisa ir, João. Fique. E não demorou muito para que não só ele, mas todos eles começassem a orar e fossem unidos a uma igreja cristã. Portanto, não desista. Persevere gentilmente, mas firmemente. Pode ser que Deus permita não apenas que suas próprias almas sejam salvas, mas que você seja o meio de trazer seus pais perseguidores aos pés da cruz. Que assim seja. Essa é a nossa fervorosa oração. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou.
túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança